Como proteger o seu dinheiro? Bom, pessoal, crise. A gente precisa blindar a nossa carteira. Esse é o ponto principal. A gente precisa blindar a nossa carteira. Eu vejo muita gente preocupado com rentabilidade. Eu vejo muita gente preocupado. Nossa, mas será que é realmente uma oportunidade? Tudo tem que ser pesado. Em cada momento que a gente vive, você tem oportunidades melhores num segmento ou outro, de acordo com o que está acontecendo, tá? E quando a gente fala em blindar a nossa carteira, a gente tem que lembrar da regra número 1 do Warren Buffett, que é não perca dinheiro. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos do mundo, né? Das bolsas de valores de todo mundo, na verdade, americano, mas um baita do investidor, né? E o velhinho de Omaha, né? Essa é a primeira regra. E a segunda regra, não esqueça a primeira regra, tá? Então, a gente precisa proteger o nosso dinheiro. Não adianta você estar ganhando 1% ao mês, 1,5% ao mês, 2% ao mês. Não adianta você estar ganhando muito. Você precisa proteger o principal. Porque é o principal que você colocou ali na bolsa que você não pode perder. Você não ralou a vida toda, não abre mão do tempo com a sua família para perder dinheiro. Óbvio, renda variável, você vai ver oscilações. Pode ser que você invista numa posição que dê algum problema, mas tem como você se proteger, você proteger o seu dinheiro, e isso é fundamental, ok? Isso é fundamental. E aí, pessoal, primeiro ponto que a gente tem que fazer para proteger a carteira, tá? Então, primeiro, proteção da carteira. Primeira coisa, tá? Essencial, diversificação. Pessoal, quem coloca todos os ovos na mesma cesta está correndo riscos desnecessários. Diversificação é o único almoço grátis no mercado que nós temos. A gente precisa diversificar o nosso patrimônio. Por quê? A segurança que o Brasil passa para você é massa? Você, no Brasil, se sente seguro, você fala assim, não, tranquilaço. Eu invisto aqui porque é um mercado tranquilo, porque qualquer que seja o governo que esteja à frente do nosso país, eles pensam na população, eles querem o bem da população, eles vão garantir o nosso bem-estar. Segurança jurídica no Brasil, excelente. É isso que você pensa quando você investe no Brasil? Porque não é o que eu penso. Quando eu invisto no Brasil, eu invisto aqui porque eu moro aqui, porque eu vou me aposentar aqui. E não tem jeito, eu tenho que me aposentar em real. Mas a gente precisa diversificar a nossa carteira. E a gente vai diversificar a sua carteira, a minha carteira, com classes de ativos diferentes. Não adianta você querer ter 100% em fundos imobiliários, pessoal. Porque existem riscos que você não controla, você não sabe o que está acontecendo. Então, você vai sim ter fundos imobiliários, por quê? Porque é o melhor ativo para renda passiva mensal. Não há nada que substitua melhor e de forma mais segura o seu salário, a sua renda ativa, do que os melhores imóveis do país, negociados em bolsa através dos fundos imobiliários. Não existe. Ah, Estela, Fiagro paga melhor, Fiagro é muito bom, o agro é pop, o agro é tudo. Não é tão seguro. Porque com fundos imobiliários você investe em imóvel. Imóvel é o ativo mais sólido e seguro do mundo, ok? Mas não tem que ter tudo em fundo imobiliário. Eu sou expert em fundo imobiliário, eu acompanho há anos, eu trabalho com isso, eu acompanho o mercado de perto, eu sei o que está acontecendo com cada fundo imobiliário. E eu não sou 100% fundos imobiliários. Meu foco é ter cerca de 50% em fundos imobiliários, tá? Então você deve diversificar a carteira, tá? Isso é imprescindível. Além disso, você pode sim ter ações, você pode sim ter FINFRA, você pode ter Fiagro, o risco é grande, eu falo aqui, mas você pode ter, coloca uma porcentagem pequena da sua carteira. Você pode ter Bitcoin, pode. Não tem por que não ter. É um ativo muito interessante, tá? Mas não vai te pagar renda passiva mensal, ok? Não vai. Mas você pode ter também renda fixa.
CDBs, que é o que eu acho mais interessante. Tesouro, que é bem interessante, tá pagando muito bem. Você deve diversificar, tá? E principalmente exterior. Você precisa sim ter ativos no exterior, porque é o maior mercado do mundo, porque é descorrelacionado ao real, ao Brasil. Você investe na moeda de lastro mais forte do mundo, que é o dólar. Você diversifica, dependendo, né, como acontece. Você investe em dólar, o dólar tende a valorizar no longo prazo. Tem vídeo no canal para sair sobre isso. Você também descorrelaciona o ativo. Diminui seu risco sistêmico. Só assim para você diminuir seu risco do sistema brasileiro, dos investimentos no Brasil. Então, você precisa diversificar. Você protege a sua carteira dessa forma, ok? Além disso, a gente precisa proteger... Opa. A gente vai precisar proteger a nossa carteira de FIIs. Por quê? Existe a carteira macro, existe a carteira de fundos imobiliários. Dentro daquela carteirinha de fundos imobiliários, que você vai ter ali 13 a 15 ativos, né? Que você vai ter vários segmentos, você precisa ter ali uma proteção, tá? Primeira coisa que você vai fazer para proteger a sua carteira de fundos imobiliários, mais uma vez, é chover no molhado, mas é verdade. Diversificação entre setores / segmentos. Muito importante, eu vejo muita gente enfiando o pé na jaca no mesmo segmento. Estela, mas logístico é muito bom, é muito seguro. Sim, mas tudo é cíclico, uma hora vira. Antes da crise sanitária, a maioria de vocês não investia, mas shopping era o supra-sumo. Ninguém imaginava que shopping ia ficar sem pagar dividendos por um tempo, que ia ter essas quedas que teve. A gente tem que se proteger do desconhecido, de algo que a gente nem sabe que existe. E numa crise, tudo pode acontecer. Então, você precisa diversificar entre setores e segmentos. Isso é muito importante, tá? Aqui, outra coisa importante: aumentar a margem de segurança. Você não vai poder comprar tudo a qualquer preço. Isso a planilha inteligente mostra para a gente. Eu vou mostrar para vocês, que é um dos bônus que eu dou no MFI. Você precisa entender que numa crise você precisa pagar barato, tá? Isso tá interessante. Hoje a gente já viu preços muito bons, né? Outra coisa que protege a carteira dentro dos segmentos: ter FIIs de papel. Não qualquer papel high grade e middle risk. Isso é importante, tá? Comprar fundos das melhores gestoras. Então, você vai diversificar em segmentos, mas você não vai comprar um fundo secundário que tem gestora ali que é meio... Você desconfia, você fala assim, essa gestora, sei não, já vi uns movimentos assim estranhos, eu não gostei. Você vai comprar das melhores gestoras que provaram que entregaram resultado e são alinhadas aos cotistas. O que é alinhamento com cotista? É uma gestora que faz o melhor para o cotista, para a rentabilidade do fundo, não para ela. Ela não está ali tentando ancorar fundos da casa. Ela não está ali comprando coisas que vai dar mais dinheiro de alguma forma para ela, fazendo movimentos que vai dar mais dinheiro para ela. Não, ela está fazendo movimentos que vai dar um retorno para o seu cotista, tá? Então é importante focar nas melhores gestoras. Mas cuidado! Lembra disso aqui, você também precisa diversificar entre setores, segmentos. Eu vou pôr aqui também gestoras.
Não adianta você falar assim, Quineia é seguro. Eu vou torar na Quineia. E ter 50% da sua carteira na Quineia. Cuidado. É seguro? É seguro. Mas não é para sempre. Ela pode não ser boa para sempre. Ela pode ser vendida. Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer um movimento que fica com descrédito. Tá? Então, é muito importante vocês se protegerem como um todo, ok? Além disso, a gente diversificou, aumentou a margem de segurança. E aqui, eu vou colocar aqui, ó. Você precisa precificar corretamente. Corretamente. Nada de precificar tijolo pelo PVP. Porque você pode estar perdendo oportunidades boas, tá? Você pode estar pagando caro por um fundo e não sabe. Então, entendam que você precisa saber precificar, tá? Diversificação, porque isso é proteção. Fundo de papel é muito interessante. Por quê? Porque fundo de papel, ele é um hedge da carteira. A tendência numa crise é papel valorizar. Por quê? Porque a tendência numa crise são as taxas subirem. Numa crise, IPCA sobe. Numa crise, o CDI sobe. Eles precisam aumentar a Selic para conter o IPCA, para conter os gastos do governo, querendo ou não, as consequências dos gastos do governo, da falta de política fiscal. Isso faz com que você precise proteger, tá? E você se protege com fundo de papel, porque fundo de papel tende a pagar mais, por isso as cotas subirem, valorizarem. Então, é um exemplo. Mas vocês não vão enfiar a jaca nos fundos de papel. Por quê? Porque em crise temos as melhores oportunidades em fundos de tijolos. Importante isso. E o principal, você já está fazendo. Você está investindo em imóveis. Imóveis. Através dos fundos imobiliários. Em qualquer país do mundo, imóvel protege de crise. Imóveis protegem de crise. Você precisa focar em fundos imobiliários prioritários. Quais são os fundos prioritários que a gente deve focar? Quais são? Aqueles fundos que, por que a gente tem que investir neles? Porque eles são os que caem menos e voltam mais rápido. Fundos prioritários. Isso aqui é o principal. Por quê? Porque a gente tem nesses fundos prioritários as melhores gestoras. A gente tem nesses fundos prioritários os melhores portfólios. A gente tem nesses fundos prioritários os mais seguros da nossa bolsa. Isso aqui é o principal, tá? O que adianta você estar aproveitando a queda e comprar fundo errado? O que adianta você ver uma queda acontecendo e ter medo e não comprar os melhores? Stella, como é que você sabe que são os melhores? Pelo histórico, pela gestão, pelo acompanhamento e pelo passado. Porque nós passamos por 3 anos de crise. Do Circuit Breaker, em março de 2020 até março de 2023. Nós tivemos preços absurdamente baratos. A gente teve uma crise, um pânico generalizado no Brasil. E a gente teve preços absurdos, tá? E muita gente perdeu tempo e ficou comprando fundos que não tiveram a valorização que a pessoa queria, que não subiram a renda como a pessoa esperava depois. Quem investiu certo teve rentabilidade. Quem investiu certo teve retorno. Muita gente fala, Stella, eu investi no BCFF. Eu comprei BCFF e eu tive dinheiro. Você fala que o BCFF é ruim. E eu ganhei dinheiro. Tá. Porque todos os FOFs, quando teve a valorização de 2023, subiram. Mas ele teve um retorno muito pior e menor do que outros FOFs. Quem estava posicionado nos melhores FOFs ganhou muito mais dinheiro, porque teve a renda subindo, porque os FOFs começaram a fazer ganho de capital, o BCFF não.
Porque a cota valorizou muito mais. A gente teve fundo de fundo entregando 36% em 2023. 36%. E até isso a gente tem que saber. Será que é hora de investir em FOF agora? Quando é o melhor momento de investir em FOF? Ok? Com isso aqui, tá? Essas 5 dicas para proteger a carteira de fundos imobiliários e essa dica geral, você protege a sua carteira.